Diário de bordo 2020, 11/23, começando então aqui mais uma semana. Na verdade, fechando já a primeira entrega, que vai acontecer agora na sexta-feira. O que eu coloquei de tarefa adicional são aquelas duas ali na coluna a fazer, que são as tarefas da semana. Nessa primeira entrega, eu fiz questão de fazer que a inserção das tarefas de uma forma semanal, de uma forma gradual, para deixar bem claro que na primeira semana o importante era conceber o jogo, enquanto que nessa segunda semana é treinar JavaScript, treinar programação. Então eu deixei ali aprender JavaScript e criar o primeiro jogo com Phaser 3. Eu vou abrir as tarefas, mas só para lembrar então duas coisas. Primeiro, a apresentação das tarefas, por isso que apareceram duas tarefas novas, foram de uma forma semanal, com essa regularidade, e na sexta-feira a gente vai fazer o fechamento, onde tem ali aprender JavaScript e até que eu quero comentar onde a gente tem que chegar. A gente vai fechar agora nessa sexta-feira 3 semanas de aula e a minha preocupação é que a gente esteja demorando muito para começar a gerar algum código, para começar a ver algum resultado, para começar a criar ritmo. Então, eu até vou comentar a questão de nota, como vai funcionar a partir de agora. Era uma coisa que a gente já tinha definido lá no plano de ensino, mas como a gente estava ainda na discussão se a gente ia fazer um projeto com o projeto original com a turma toda ou fazer o projeto novo, então talvez isso não tenha ficado claro, então eu só vou deixar isso mais específico aqui. Só lembrando então, eu marquei, eu vou pegar aqui do final para o começo. Então eu já deixei ali a premissa do jogo. Então nos vídeos anteriores eu coloquei ali escrever a premissa do jogo, etc, etc, onde algumas equipes foram aparecendo, mas o que interessa mesmo é que eu tenho agora escrito, se eu vier aqui na página principal, eu tenho um arquivo chamado premissa no formato de Markdown, onde eu deixo apenas o texto que é a tarefa em si. Então, essa tarefa ela foi concluída, onde eu coloquei um texto brevemente escrito sobre isso. Na questão de construção de jogos, é só se informar como conceber o jogo, como pensar minimamente para a gente poder desenvolver. A gente vai estar desenvolvendo ali, embora a gente ainda tenha aquele um mês e meio de intervalo no final de dezembro até o começo de janeiro, mas eu oficialmente não estou contabilizando ele, já falei isso várias vezes, entendendo que é férias, então eu vou usar ele oficialmente para tal, mas já começar, para quem quiser lá brincar, etc. Então, na prática, a gente tem ali 4 meses para poder desenvolver o jogo. E fechando, então, semana passada, que era definir o jogo, que é algo que eu também tenho que fazer, que é escrever o roteiro, personagens, artefatos e mundo, que é algo que eu tenho que fazer. Eu coloquei só as partes das referências, parei nisso. Eu pensei em alguma coisa durante o final de semana, como eu tinha perguntado, pedido para vocês, e ali está, então, essa parte definida, eu tenho que concluir. As duas tarefas novas, que são as tarefas de JavaScript, delas vão funcionar da seguinte maneira. Quem fizer as duas tarefas, todas as tarefas, entregar 5 tarefas, fecha com tudo e realmente houve um esforço adicional além do que eu tinha me programado. Já explico por quê, por causa do curso tanto da Udemy ou da Rocket City. Então, se alguém fechar todas as tarefas, leva aquele 10 maroto na primeira quinzena e que depois isso pode se materializar lá na frente quando fizer a segunda entrega, fechando o primeiro mês para a nota ir para o SIGA. Lembrando que o SIGA é só uma média simples aritmética. Então, a parte do JavaScript, para quem já tem o JavaScript, ótimo, bacana, etc. Então, ou vocês podem usar o curso da Udemy, ou usar o starter da Rocket City. Rocket City. Às vezes eu falo Rocket, às vezes eu falo Rocket. O porém, pessoas, é justamente isso. Desses cursos, o que seria interessante seria fazer pelo menos agora os 2 primeiros. Mas o que a gente realmente vai usar é só o JavaScript. A diferença entre o JavaScript e o ECMAScript 6 é que aqui haverá algumas pequenas vantagens em relação ao JavaScript tradicional, que quando a gente pega um exemplo, um código, ou mesmo Phaser 3, essas diferenças vão estar ali presentes. Então, para quem está começando a programar jogo e nunca mexeu com JavaScript, às vezes cria uma confusão de não saber quando uma palavra, uma expressão, uma sentença é uma palavra reservada da linguagem ou é uma palavra que foi criada. Então,
a gente não sabe direito quando é uma expressão, por exemplo, a palavra for é uma palavra reservada da sintaxe do JavaScript, ou ela não é. E aí o ECMAScript ele ajuda justamente a dirimir essas dúvidas, essas questões. Por causa disso, então, seria interessante fazer esses 2 cursos agora. E eu comecei a fazer eles mais uma vez e eu vi que o pessoal colocou mais vídeos, produziu um material, o material está muito bom. E eu sei que isso aí vai consumir tempo de vocês. E tempo é uma coisa que vocês também vão precisar para fazer a segunda tarefa, que é criar o primeiro jogo com o Phaser 3. Criar o primeiro jogo com o Phaser 3 significa seguir o tutorial oficial, produzir ele, desenvolver ele. Hoje eu quero falar, então, uma vez que eu comecei a olhar com mais carinho, rever o material, ver quanto tempo demora, quanto tempo demora os vídeos, calcular isso tudo. Então, para esta semana, para tirar aquela nota 8, aquela nota, lembrando, nota 6 é entregar fora do prazo, entregar o mínimo fora do prazo. Nota 8, entregar, não vou dizer o mínimo, mas na prática acaba sendo o mínimo. Aqui são 4 tarefas das 5, então 80% vai valer o 8. Entregar dentro do prazo vale o 8, e quem fizer todas as tarefas vai levar o 10 na primeira quinzena, na primeira entrega. E eu digo isso porque eu sei que o volume de trabalho, em termos de tempo e não de complexidade, vai chamar atenção esta semana. Então, volto a dizer, são esses 2 cursos, eu só vou abrir um curso. Esses cursos são grátis, são feitos aqui em Rio do Sul, então não tem problema nenhum sobre a questão de localização, idioma, etc. Então, vocês podem ver que, embora sejam vários cursos, vários vídeos de 3, 4, 5 minutos, então aqui tem mais alguns e mais alguns. Então, isso aqui, volto a dizer, vai demandar um pouco de tempo, ok? E por causa disso, então, fazer o JavaScript e concluir ele até sexta-feira significa uma nota 8. Aqui cabe atenção que para eu saber se está concluído, basta fazer apenas uma captura de tela mostrando aqui. Nessa aula a gente vai Deixa eu parar aqui, não tem necessidade. Colocar aqui então os vídeos. Se eu conseguir ver que todas as barras de progresso foram fechadas, todos os vídeos foram assistidos, não necessariamente precisa digitar o código, mas assistir aos vídeos para pegar a terminologia, entender o JavaScript minimamente para poder trabalhar e ler os códigos de exemplo e poder se referenciar a eles. Então, aqui nesse caso, é só fazer uma captura de tela. Como é NP, a pergunta vem, como é que eu vou saber se o aluno fez ou não fez? Pessoas, isso é muito simples. Se a pessoa não fez esses cursos, ou fez da Udemy, ou ela não sabe por conta própria, que aprendeu em algum outro canal de alguma outra forma, ou vai sentir dificuldade, lá na frente isso vai ficar evidente. Então, por favor, foquem, volta a sempre dizer a mesma coisa, foquem mais no desenvolvimento e menos preocupação com nota. Eu, particularmente, sempre vou dar ênfase a isso, e vocês foquem nisso. Certo? Então, fazer a captura de tela, mandar e a pessoa simplesmente não ter assistido nada, você sabe o que eu vou dizer, porque você já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Vocês vão enganar a si próprios, ok? Então, para ter tarefa concluída, para mim, como entrega, apenas a captura de tela dessas aulas assistidas, na medida em que ele vai marcando como é que está o progresso. Só isso. E fazer o curso do Phaser, aí sim, deixa eu abrir essa tarefa. Aqui ela tem um pouquinho mais, que é justamente fazer tutorial e publicar isso no GitHub de vocês. Então, tem que ter lá pelo menos um arquivo, um HTML, que pode embutir o JavaScript, ou 2 arquivos separados. Isso eu vou fazer no vídeo da quarta-feira, certo? Lembrando, eu não estou assumindo que todos vão fazer isso agora, porque, volto a dizer, primeiro, aprender o JavaScript. Ele é antecessor dessa tarefa. Então, a tarefa número 4, aprender JavaScript, deve vir antes da tarefa 5. Como alguns já fizeram, como alguns já se anteciparam, alguns já sabem mexer, etc. Marca ali como feito, ponto final, ok. Ou mesmo lá no curso da Udemy consegue fazer a captura da barra de progresso.
Já fazer o primeiro jogo com phaser, então vai depender muito. Então o que eu quero é fechar pelo menos um alinhamento dessa primeira entrega, de que todo mundo sabe minimamente JavaScript, e se for o caso, daí nas próximas aulas eu posso mostrar esse tutorial. O tutorial não é complicado, inclusive ele é muito bem descrito. Eu só vou, na verdade, preparar o ambiente para que, no meu entendimento, ele seja mais fácil de mexer. Das várias ferramentas, eu usei Code Anywhere, Cloud9, Code Sandbox, CodePen, Replit e de todas. Mas a ideia sempre foi usar uma única plataforma de código e repositório de arquivos, que é o GitHub, e uma única plataforma para programação. De todas, a mais ampla e que melhor se adequou e que eu mesmo, como eu estava acostumado com o Visual Studio Code, que eu me adaptei, foi o Gitpod. Então, para a próxima aula, para a aula de quarta-feira, eu vou justamente preparar o cenário com o Gitpod, inclusive adicionar uma extensão para que fique fácil a partir do GitHub, mexer no Gitpod, etc, 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 para trabalhar com isso e começar a desenvolver. Tanto é que se eu ver aqui o jogo web, essa extensão, que é uma extensão que vem pronta, ela já coloca um botão prontinho aqui do Gitpod, né? Então eu estou aqui no repositório jogo web, eu venho aqui em Gitpod, eu apenas clico ali, um link que um botão que ele vai criar, esse link, e ele vai me transportar direto. Gitpod, para quem não conhece, é um editor, uma ideia online, que pega como base um repositório do GitHub, copia para um container, um servidor, onde ele vai abrir uma IDE, vai criar toda uma interface. Eu mostrei isso agora de tarde. Ele demora um pouco para carregar, porque ele está preparando todo o ambiente. Depois eu até vou colocar algumas extensões, melhorar para deixar o código mais bonito, mais legível, marcação de cores. Então fica mais fácil de trabalhar. Então eu vou fazer isso de uma forma gradual, não vou fazer, como eu sempre falei, não vou fazer uma pancada só. Então, eu vou fazer de uma forma gradual, que é criar um cenário para depois vir aqui na IDE e etc. Então, a ideia, o que é depois, é criar um arquivo. Aqui está o nosso, por exemplo, eu posso fazer o jogo ou o tutorial para ficar mais claro, HTML, onde eu posso editar esse HTML. Deixa eu até minimizar, fechar aqui, que por enquanto não tem necessidade. E aí eu posso aqui fazer uma visualização, melhor dizendo, do que está acontecendo no meu código. Então eu posso pegar aquele tutorial, escrever aqui e aparecer o código aqui ao lado, de forma que eu consiga desenvolver isso. E aí eu vou mostrar algumas formas que eu tenho visto, pelo menos da minha opinião, são melhores para trabalhar, para que a gente tenha produtividade e ao longo dos semestres a gente se preocupe com código e não se preocupar com o ambiente mais código, para que a gente possa basicamente ficar escrevendo código e a ideia é, na medida do possível, marcar quando a gente erra a sintaxe, então vou deixar ali em vermelho, com destaque, para que chame a nossa atenção quando a gente está escrevendo alguma coisa de errado, um abre chaves a mais, um fecha parênteses a mais, alguma coisa que tem que no código a gente não está percebendo por estar escrevendo, para ele deixar o código mais legível. Eu venho do Python, né? A minha linguagem que eu mais tenho trabalhado foi o Python, então o Python te força a fazer um código pelo menos indentado lá, todo bonitinho, e quando eu vim para o JavaScript eu senti muito nessa necessidade, tanto é que depois eu vou mostrar com mais calma extensões, calma, vamos lá, o Pretty, que é uma das extensões, por exemplo, que ele formata o código, deixa lá todo bonitinho, etc. Mas isso, de novo, é para quarta-feira, não é alguma coisa para agora, mas para quem quiser se antecipar, quer fazer isso. Então, pessoas reforçando o que aconteceu hoje na segunda-feira, que é um registro que eu estou fazendo agora, é terminar a definição do jogo. Isso é importante, é a definição do jogo. Muitos têm dúvida, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos uma primeira versão do jogo bem clara. A gente teve uma conversa com o João Gabriel no encontro síncrono e ele mesmo falou que ele tinha uma concepção de fazer um Fortnite na versão web e à medida que ele foi programando ele viu que precisava reduzir, seja por uma questão de complexidade, de pessoal, de tempo, etc. Então que a gente tem uma primeira versão. O meu exemplo também que eu estava dando, que eu estava comentando, que era do meu jogo era muito complexo, eu quero fazer um jogo, um cenário muito grande, que tem muitas
ações, muitas missões, muitos quebra-cabeças, não vai dar tempo, então eu vou reduzir drasticamente, mas pelo menos eu quero definir uma primeira versão e ao longo do processo eu ver se isso vale a pena ou não. Tanto é que isso, da entrega 2 em diante, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente construir o backlog do produto. Então essa coluna, a ideia é que ela tenha, mesmo numa primeira versão, todas as tarefas a serem feitas e concluídas até lá no final de abril. Então eu imagino que eu tenha aqui 50, 60, 70 tarefas aqui para serem feitas. Mas claro, volto a dizer, estou sempre fazendo todas essas ações de uma forma gradual. Uma semana, 2 semanas, um mês e assim segue. E o mesmo vai se aplicar a essas microações onde definir o jogo. Então nada impede de eu definir o jogo e depois, se eu tiver que revisar o jogo, eu crio uma nova tarefa, revisar o jogo, faço uma referência, que é uma tarefa nova, revisar a tarefa aqui de número 3, definir o jogo, fazer melhorias, criar novas versões, porque quando a gente vê lá Scrum, significa que a gente pode, em qualquer momento do projeto, não durante a sprint, mas principalmente nas reuniões de abertura e fechamento, fazer uma análise se o projeto ele pode mudar o escopo, se ele pode ser mais complexo, menos complexo, se ele pode agregar mais funcionalidades, menos funcionalidades, e, portanto, a gente fazer toda essa visualização aqui no Kanban, olhar o mapa e a gente ter uma noção se a gente consegue fechar, definir ou não. Então, concluindo, resumo da ópera, o que é para sexta-feira, e a gente já tem que começar, porque volto a dizer, é tempo que vocês vão precisar, fechar essas 3 tarefas aqui de documentação, definir o jogo, escrever a premissa e construção de jogos, estudar sobre isso. Aqui no caso, estudar a construção dar uma olhada nos vídeos, etc. É começar a se apropriar deles, tá? Então, para quem tem dúvida nas nossas entregas, começar a se apropriar. Aqui é a premissa, claro, é um documento. Definir o jogo são esses primeiros rascunhos. E aqui, construção de jogos é ver se estudou alguma coisa. E quando eu digo alguma coisa, é alguma coisa mesmo. A gente não precisa se aprofundar. Isso aqui não é um curso de jogos, a gente está preocupado também com a parte de redes, de conectividade, administração de redes, serviços, etc. Mas a gente tem que saber minimamente fazer um jogo. Aprender JavaScript é obrigatório para esta primeira entrega, e aí sim ele tem que vir para cá, e é opcional criar o primeiro jogo com Phaser, porque eu sei que o volume de trabalho tem impacto. Então, qualquer coisa, se houver ali, chegando no final, nada impede de eu vir para essa tarefa. Vamos abrir essa tarefa aqui, onde a gente pode depois dizer que a gente pode colocar num segundo milestone, definir, ou seja, adiar ele para a segunda entrega. Lá no Scrum, quando tem tarefas que elas não são concluídas, a gente pode empurrar para a próxima sprint, fazer escolhas, pegar todo o backlog de produto e começar a fazer essas escolhas. Então, se não atender o primeiro prazo, a gente volta lá para o começo e cataloga, insere ela na próxima rodada, no nosso caso, na próxima quinzena. Mas, volto a dizer, eu estou preocupado com o tempo para a gente começar a desenvolver, então por isso que eu vou incentivar usando nota para que vocês façam. Se é possível fazer tudo? É possível. O tutorial eu fiz uma vez de uma forma bem calma, bem pausada, lendo tudo, fazendo tudo bem devagar. Eu levei entre 2 e 3 horas, de começo ao fim. Mas eu consegui entender bastante coisa e eu fiz ela do começo ao fim, eu fiz isso aqui tudo. Já esse curso aqui de JavaScript eu fiz de uma forma bem mais calma a primeira vez, eu vou fazer de novo. Eu fiz de uma forma bem calma e eu levei ali uma semana. E quando digo uma semana é de segunda a sexta. Por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, para que vocês se programem, porque na prática vocês vão ter terça, quarta e quinta para fazer, porque sexta já é dia de fechamento. Quando eu digo fechamento, é já ter pronto na sexta à tarde. Sempre lembrando, final de semana, não quero mais usar na medida possível. Quando eu digo na medida possível, é não querer mais usar. Ok? E aí, então, pessoas, para esta semana é fazer o curso de JavaScript e criar o primeiro jogo para chegar na nota 8 e nota 10. Hoje eu só quero fazer esse registro, porque os vídeos são autoexplicativos, eu não preciso ficar falando sobre conteúdo de terceiros, até porque o conteúdo é muito bom, não tem essa necessidade. E aí na quarta-feira eu vou fazer
um vídeo que talvez ele vai ficar um pouco longo, que é preparar a IDE, o Gitpod, preparar esse cenário para começar a desenvolver o tutorial. Eu não vou fazer o tutorial todo, eu vou fazer só o começo, porque depois, claro, ele não tem necessidade, porque a própria documentação por si só já é suficiente. Então, para a semana, às vezes eu pareço meio repetitivo, né? Mas para a semana é JavaScript, certo? É isso.